Olá, eu sou Geraldo, professor de História, professor do IBAN, e nós estamos aqui para estudarmos juntos História do Brasil. Eu sou professor de História do Brasil. Na aula passada, nós falamos sobre a cana-de-açúcar, né? Então falei da montagem, da estrutura do engenho aqui, nós falamos de onde que ela veio, que ela não é um produto nativo daqui, como que ela se desenvolveu, da sua importância. Hoje nós vamos falar sobre o declínio da cana. Nós vamos falar sobre isso, sobre o declínio da cana. Para falarmos do declínio da cana, eu vou ter que começar a falar sobre um fato ocorrido fora do Brasil. Então eu vou começar a minha aula de hoje falando sobre a União Ibérica. 1580 a 1640. O que é União Ibérica? Vamos pensar na palavra ibérica. A palavra ibérica está associada a quê? Portugueses, espanhóis. Né? Então, quando eu falo Península Ibérica, onde é hoje Portugal e Espanha. Quando eu falo povos ibéricos, os portugueses, espanhóis. Consequentemente, se eu falo União Ibérica, eu estou falando de um período de 1580 a 1640 que as duas coroas estiveram unidas. Portugal e Espanha esteve unido sob o comando de um mesmo rei, um rei espanhol. Deixa eu te contar uma historinha rápida. O rei de Portugal era um rapaz chamado Dom Sebastião. Esse Dom Sebastião, ele era jovem e foi lutar contra os mouros na batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. E ele foi morto. O trono dele ficou para o tio dele, o cardeal Dom Henrique, que 2 anos depois morreu também. Com a morte dos dois, o parente mais próximo deles era o Filipe II da Espanha, era o rei da Espanha. Então Filipe II ameaçou fazer uma guerra, subornou pessoas influentes em Portugal para aceitá-lo como rei e acabou se tornando rei de Portugal também. É muito interessante pensar, eu tenho mania de brincar e falar assim, ó, Filipe II foi um dos maiores proprietários de terra da história da humanidade, um dos maiores latifundiários, porque o cara ele era dono de quê? Da Espanha, de Portugal, consequentemente de todo o domínio português e espanhol. Por exemplo, ele era dono da América toda. Porque parte da América era de Portugal, Brasil, o restante era da Espanha. Era dono da América toda. Ele era dono de regiões da África. Domínio português e espanhol. Ele era dono de regiões da Ásia, domínio português e espanhol, como Macau, na China, uma cidade que só foi devolvida em 99 para os chineses, estava sob domínio português, como por exemplo Timor-Leste, como por exemplo Filipinas, que foi uma região de domínio espanhol durante esse processo aí da expansão marítima. Então o cara se tornou um grande proprietário de terra. Somado a isso, ele era também dono da Holanda. A Holanda pertencia a ele. Né? Então o cara tinha domínios enormes de terra. O problema é que Filipe II era um católico fervoroso. E os holandeses, que era domínio dele, eram calvinistas, protestantes, uma religião protestante. E o Filipe II tenta impor aos holandeses o catolicismo. Os holandeses não aceitam e declaram a sua independência. Qual que é o problema? Nós falamos na nossa aula passada que quem comercializava o açúcar brasileiro, quem financiava, eram os holandeses. O Filipe II, ele não quer perder a independência da Holanda. Dentro dessa lógica, o que ele faz? Ele vai proibir os holandeses de comercializar o açúcar brasileiro. Vamos lá. Eu disse para vocês que eu sou professor Geraldo de História do Brasil. Ora, você começa a ver esse vídeo e me vê falando da Europa, da União Ibérica. De que forma que a União Ibérica tem relação com o Brasil? Nós podemos pensar a importância de estudar a União Ibérica para o Brasil, duas delas. São duas importantes. A primeira delas é a expansão territorial brasileira. Já ouviram falar do Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas é um tratado feito em 1494 entre Portugal e Espanha que dividia a América entre eles. Parte da América era de Portugal, parte da América era da Espanha. Vocês já devem ter visto em mapa de história que o Brasil era só uma pontinha, não era esse tamanho todo que é hoje. Nós vamos entender depois como é que se dá.
tá? A União Ibérica ajuda nisso. Então vamos entender. União Ibérica, União de Portugal e Espanha. Tem sentido pensar no Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi feito para dividir a América entre Portugal e Espanha. Agora não é tudo do mesmo dono? Então não tem problema nenhuma se os luso-brasileiros, portugueses que aqui estavam, e alguns que já eram brasileiros, não tinham identidade ainda nacional, mas já eram brasileiros, atravessarem a linha de Tordesilhas. Isso aconteceu. Eles atravessaram a linha de Tordesilhas, passaram a explorar, ter relações, alguns até viver ali. O problema é que vai passar 60 anos. Após 60 anos, termina a União Ibérica. Separa, Portugal se separa da Espanha. Aí, meus amigos, esse indivíduo que está acostumado a ultrapassar essa linha, alguns até se estabeleceram além dessa linha, como que você tira eles de lá? Então, isso vai ser um problema para a Espanha. Nós vamos discutir em próximas aulas mais para frente, como que isso foi resolvido, o Tratado de Madrid. Mas não é para o momento. O momento é importante pensar isso. União Ibérica, de que forma que afeta o Brasil? Uma delas, duas. A primeira delas é essa. A União Ibérica contribuiu para a expansão territorial brasileira. Expansão territorial brasileira. Qual que é o outro motivo de nós estudarmos União Ibérica? Justamente o que eu disse aqui. A Holanda, que comercializava o açúcar brasileiro, ela se declara independente em relação à Espanha. Vai ser um processo longo isso. De 1581 até 1648, pra vocês terem uma ideia, tá? Até 1648, quando a Espanha vai reconhecer a independência da Holanda. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir o processo de independência da Holanda, é discutir de que forma que essa União Ibérica, ela afeta o quê? O Brasil. Ela afeta que o Filipe II proíbe os holandeses de comercializar o açúcar brasileiro, e eles vão fazer o quê? Invadir o Brasil. Então nós vamos ter a invasão holandesa. Os holandeses vão invadir o Brasil. Essa é a importância de nós estudarmos a União Ibérica, para a nossa formação territorial e entender a vinda dos holandeses para aqui. E por que eu preciso falar disso? Porque falando da invasão holandesa, nós vamos entender o declínio do açúcar. Então agora eu vou falar para vocês sobre essa invasão holandesa. 1630, 1654. Então, entre 1630 e 1654, nós temos uma invasão holandesa. Guarda isso. Essa é a primeira invasão holandesa no Brasil? Não. A primeira invasão holandesa no Brasil ela acontece em 1624 a 1625. Onde que é essa primeira invasão? Bahia. Por que nós não falamos tanto dela? Porque ela não deixa marcas tão profundas. Ela não dura nem um ano. De 1624 a 25, mas não dura nem um ano. Então a gente fala muito pouco dela. Essa outra que está aqui no quadro, ó, 1630 a 54, durou 24 anos. Então essa deixa uma marca maior. Então vamos começar o seguinte. A primeira vai acontecer na Bahia, 1624, 1625. A segunda vai acontecer onde? Pernambuco, 1630 a 54. Então uma invasão longa, essa aqui vai deixar marcas mais profundas. Os holandeses invadiram o Brasil com qual objetivo? O objetivo deles era o quê? Controlar a produção de açúcar. Controlar a produção de açúcar. Uma vez que eles que haviam financiado essa produção e eles comercializavam. E eles foram proibidos pelo Filipe II. Então o objetivo deles era esse. Ora, vamos entender melhor isso. Se o objetivo dos holandeses era controlar a produção do açúcar, eles precisavam também invadir um outro lugar além de Pernambuco. Vocês concordam? Para se produzir açúcar, você precisa do engenho. O engenho está onde? Pernambuco, é onde que eles estão invadindo, né? A outra coisa que ele precisa, controlar o fornecimento de escravos. Claro, porque a mão de obra utilizada na produção de açúcar era escrava africana. Então os holandeses tiveram que invadir também onde? Costa africana, região fornecedora de escravos. Então eles tiveram que controlar esse comércio do tráfico negreiro, desse comércio de escravos, da África com o Brasil, com o Nordeste açucareiro. Tranquilo? Então eles invadiram esses dois lados, tanto o Brasil
quanto a costa africana, região fornecedora de escravos. Ora, durante esse período da invasão holandesa, temos um período que é de extrema importância para nós, que é o governo de Nassau. Nassau é Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele era o representante da Companhia das Índias Ocidentais aqui no Brasil. Eu falo sempre assim, quem invade o Brasil? A gente fala que é Holanda, mas não é Holanda. É uma empresa holandesa, a empresa que comercializava o açúcar brasileiro. E Maurício de Nassau era um funcionário dessa empresa. Então ele estava aqui comandando a invasão holandesa aqui. E esse Maurício de Nassau tinha umas ideias interessantes. Ele pensou assim, como que eu posso minimizar a oposição a essa dominação? Eu tenho que, de alguma forma, agradar a população para que ela não seja resistente a essa dominação. Então, Maurício de Nassau estabeleceu basicamente três estratégias extremamente interessantes. A primeira delas foi conceder empréstimos aos senhores de engenho. Então, ele concedia empréstimos aos senhores de engenho, cobrando taxa de juros menor, dava um tempo maior para pagar. Ora, eu sempre brinco assim com os meus alunos. Quem aqui na sala é controlado pelo pai e pela mãe? Às vezes o aluno levanta a mão. Fala assim, esse controle, você ser dominado, para você é ruim? Eles falam assim, não. Você chega em casa, tem comida lavada, roupa lavada, alimentação, você está por conta só de estudar, certo ou errado? Certo. Então você é dominado pelo seu pai e sua mãe, mas durante um certo tempo essa dominação te traz vantagens, benefícios. Olha o que o Maurício de Nassau está fazendo. Ele está dominando o Nordeste açucareiro, mas emprestando dinheiro aos senhores de engenho com a taxa de juros mais baixa e um prazo maior para pagar. Meus queridos, vocês acham que esses senhores de engenho vão se opor à dominação holandesa? É óbvio que não, porque eles estão sendo beneficiados. A outra estratégia do Maurício de Nassau. Os holandeses são calvinistas, protestantes. A maior parte da população brasileira aqui na época, e até hoje ainda, no Nordeste brasileiro, eram de católicos. Ele poderia impor a sua religião. Quando você domina uma região, é comum você impor os seus valores. O que é que ele falou? Não vou impor. Quem quiser continuar católico pode, quem quiser virar protestante pode. Ou seja, ele estabeleceu na região a liberdade religiosa. Com isso, ele não vai enfrentar a oposição dos católicos. Cabe aqui um comentário, uma informação que eu acho muito interessante. Quando ele cria essa liberdade religiosa, tinha um pequeno grupo de pessoas vivendo lá na região que eram judeus. Os judeus, dentro dessa liberdade religiosa, o que eles falaram? Vamos construir nosso templo religioso. Templo religioso judeu, sinagoga. A sinagoga mais antiga do Brasil, ela está em Recife, foi construída na época do Maurício de Nassau, em meio a essa liberdade religiosa. Essa foi a segunda estratégia dele. Terceira estratégia dele, investimento urbano e cultural na região. Maurício de Nassau começou a calçar ruas, construir pontes, trazer artistas, pintores, músicos, escultores. Ele deu uma modernizada. Mais ou menos um termo que a gente usa hoje, que é chamada política de pão e circo. Quando você dá diversão para as pessoas, para que elas aceitem o seu governo sem muito questionamento. Então, essas estratégias, elas foram eficientes. Aí entra a questão seguinte. Quando eu era criança pequena e comecei a aprender história, eu falava assim, nossa, mas que interessante, talvez fosse melhor para o Brasil ser dominado pelos holandeses. Olha como que os holandeses eram bem mais liberais, bem mais interessados em promover o desenvolvimento do Brasil. Era um ledo engano meu. Na verdade, tanto faz ser holandês, francês, inglês, espanhol, português. Todos eles viam a América da mesma forma. A América existe para ser o quê? Explorada. Vai chegar um momento que os chefes do Maurício de Nassau, lá na Europa, falaram assim, mas meu querido, colônia existe para ser explorada. Você está gastando dinheiro demais. Então o que eles vão fazer? Eles vão retirar o Maurício de Nassau daqui e eles vão inverter toda a política do Maurício de Nassau. Olha que interessante.
Maurício de Nassau concedeu liberdade religiosa. Quando eles tiram Maurício de Nassau daqui em 1644, o que eles falam? Acabou a liberdade religiosa. Agora vocês terão que ser o quê? Protestantes, calvinistas. Isso vai gerar uma reação dos católicos. Acabou os investimentos urbanos e culturais na região. Nada de modernização, nada de trazer artista. Isso vai desagradar a população. Acabou agora os empréstimos e, senhor de engenho, me pague o que você me deve. Não tenho como pagar, então vou tomar a sua terra. Esses senhores de engenho vão se revoltar também? Vão se revoltar. Então essa inversão da política do Nassau vai gerar uma reação, e olha como que eu vou dizer aqui, hein? Uma reação nos brasileiros. Por que eu estou falando isso, uma reação nos brasileiros? Porque, na verdade, Portugal tinha se livrado da Espanha, tinha acabado a União Ibérica. Tá? Então, quando os holandeses invertem essa política, está desagradando aos brasileiros que aqui viviam. Esses brasileiros, eles vão reagir a essa inversão da política do Nassau. Então, nós temos aqui 1644, Nassau vai embora, 1644, e começa essa inversão da sua política. Em 1645, nós temos aqui a chamada insurreição pernambucana, 1645. Insurreição pernambucana de 1645. O que é a insurreição pernambucana de 1645? Os brasileiros começam a lutar contra os holandeses e a vencer os holandeses. Nós vamos ter ali em 1645 a famosa Batalha dos Guararapes. É uma das primeiras batalhas vitoriosas sendo vencidas pelos brasileiros contra os holandeses. Olha que interessante, nós temos 3 nomes interessantes para colocarmos aqui para vocês. Um deles, André Negreiro Vidal, um nome. O outro, Henrique Dias. E o outro, Felipe Camarão. Quem são esses 3 indivíduos? André Negreiro Vidal era um senhor de engenho, um homem branco. Henrique Dias era um negro. Felipe Camarão era um índio. O André Negreiro Vidal liderou senhores de engenho na luta contra os holandeses. O Henrique Dias liderou negros. E o Felipe Camarão liderou índios. O que nós falamos? O sentimento de nacionalidade do brasileiro, ele é construído muito lentamente. Ele começa construído após a independência. Eu falo que nós estamos construindo esse sentimento até hoje. Comparativamente com outros lugares, nós não somos tão nacionalistas no Brasil. Espero que isso mude com o tempo, né? Mas vamos lá. O sentimento de nacionalidade, de identidade começa depois. Mas nós falamos que em 1645, na insurreição pernambucana, ali começa a nascer o Brasil como nação. Por quê? Porque é a primeira vez na nossa história que as 3 etnias que formam o povo brasileiro, o branco, o negro e o índio, vão estar unidos por alguma coisa. Ali, os brancos, os negros e os índios estão unidos e lutando contra os holandeses. Olha que interessante. Pernambuco, berço da nacionalidade brasileira. E eles vão vencendo lentamente, gradativamente, essa batalha, essa guerra contra os holandeses, ela começa com intensidade, 1645, e em 1654 os holandeses são expulsos. Então, em 1654, os holandeses são expulsos do Brasil, eles vão para onde? Para as Antilhas. Sabe onde fica? Região da América Central. O que os holandeses vão fazer lá? Eles vão produzir lá açúcar. Açúcar a um custo mais baixo e de melhor qualidade que os brasileiros. Então nós temos que em 1654 nós temos aqui a expulsão dos holandeses. Professor, por que o açúcar deles é de melhor qualidade? Porque os holandeses tinham técnicas mais apuradas e investiu em novas técnicas, coisa que o português não fazia. Professor, por que o custo de produção deles é mais baixo? Falei numa aula passada que uma das coisas que mais encarecia um produto nessa época era o transporte. Então o Brasil, em relação à Europa, estava bem mais distante do que as Antilhas, essas ilhas ali, Haiti, por exemplo, da América Central, em relação à Europa.
Então o custo de produção lá é menor. Ou seja, qual que é o problema do nosso açúcar? Nós passamos a enfrentar a concorrência do açúcar antiliano. Então nós passamos a enfrentar a concorrência do açúcar antiliano. Isso levou o nosso açúcar a entrar em declínio. Então nós consideramos que a partir de 1654, com a expulsão dos holandeses, o nosso açúcar começa a entrar em declínio. Ainda assim, mesmo ele em declínio, ele ainda é um produto tão importante que só será superado no século XIX pelo café. Agora aqui vale uma consideração interessante. Nós falamos nessa aula que os holandeses invadiram Pernambuco para controlar a produção de açúcar. O Pernambuco da época não é o Pernambuco de hoje. Era uma faixa de extensa maior. Eu uma vez fiz uma visita ao estado do Ceará, estava em Fortaleza, e aí o meu amigo lá na cidade, ele foi me apresentando a região. Em algum momento ele falou assim comigo, aquilo ali, Geraldo, é da época dos holandeses. Duas outras pessoas que estavam comigo, dois meus amigos que tinham sido meus alunos já no passado, eles falaram, mas ô Geraldo, você disse para nós que a invasão holandesa é em Pernambuco. Eu falei com eles assim, sim, mas o Pernambuco da época não é o Pernambuco de hoje. A capitania de Pernambuco era uma faixa de terra extensa, bem mais larga do que é hoje. Então englobava alguns outros estados. A concentração maior dos holandeses foi em Pernambuco. Mas se você é do Nordeste, fala assim, mas em outros estados teve presença holandesa, é verdade. Pernambuco da época é diferente do Pernambuco de hoje. Tranquilo? A outra coisa importante para nós pensarmos, que é o gancho para a nossa próxima aula, é o seguinte, a cana começa a entrar em declínio. A mentalidade portuguesa é o quê? Colônia existe para ser o quê? Explorada. Se a cana está em declínio, temos que encontrar alguma outra atividade lucrativa para compensar isso. Portugal já havia procurado por ouro, mas procurou no litoral, não achou. Agora, com o declínio da cana, o que nós vamos ter? Renovação do investimento de Portugal em mineração. Portugal volta a se interessar e estimular, só que agora começa a adentrar no território, procurar metais e pedras preciosas mais no interior, e vai funcionar. Então, o declínio da cana acabou contribuindo para uma nova procura, um novo investimento na mineração e dá certo, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre mineração. Eu agradeço a sua presença e conto com você para a nossa próxima aula, para nós continuarmos esse assunto que eu acho tão interessante e tão elucidativo da nossa história, que é entender a história do Brasil. Um abraço!